Há mais de um ano e meio atrás, ocorreu um dos maiores desastres da história do país, o rompimento da barragem de mineração em Brumadinho. E até hoje ainda faltam conclusões sobre as causas e eventuais culpados da tragédia. Agora, o ano de 2020 vai entrar para os livros de história. A pandemia de coronavírus, por exemplo, mudou a realidade do mundo. Vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu até agora? Assista até o final, aproveita para deixar aquele like e se inscreva para nos ajudar a crescer com o canal. Número 1. Coronavírus. Os primeiros relatos do coronavírus datam de dezembro de 2019. Entretanto, foi em 2020 que a doença começou a se alastrar, deixando rastro de morte por onde passava. A facilidade com que o contágio acontecia fez com que ela se espalhasse rapidamente para todo o mundo. Um pouco mais de 4 meses depois, foi o tempo necessário para que a doença fizesse 250 mil vítimas em todo o mundo. E, mesmo com alguns locais conseguindo controlar o contágio da doença, infelizmente novos surtos ainda podem acontecer durante os próximos 2 anos. Com a pandemia, a economia de todos os países também acabou dando uma estagnada. O evento pode ser visto como a maior queda da economia global em 100 anos. Entretanto, a crise também trouxe a redução de emissão de CO2, podendo chegar a um nível mais baixo desde 2010. Além disso, dois historiadores disseram que, através de estudos, era possível perceber que a história dos Estados Unidos e de outros países que estavam envolvidos com ele evoluía em ciclos, ou seja, a cada 80 ou 90 anos aconteciam 4 mudanças de geração, períodos que duram em torno de 20 anos, que acabavam levando uma grande crise no final. Isso ocorreu, por exemplo, com a Guerra Civil, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Então, esses mesmos historiadores previram que, em 2020, seria o clímax do atual ciclo. Para eles, a última geração desse ciclo começou em meados de 2008 e 2019, com a crise financeira dos Estados Unidos. Segundo, caso Baker. Também em janeiro de 2020, o Brasil se assustou com algumas mortes que foram causadas por uma cerveja. Os casos apareceram em Minas Gerais. Acontece que as cervejas Belo Horizontina estavam contaminadas por dietilenoglicol. Essa é uma substância tóxica que se tornou responsável por trazer a óbito 9 pessoas que consumiram a cerveja. Entretanto, segundo a Polícia Mineira, 42 pessoas apresentaram sintomas da síndrome nefroneural, problema causado pela ingestão de dietilenoglicol. Terceiro, Harry, Meghan e a realeza. Também em janeiro de 2020, Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle surpreendentemente anunciaram a todos que não seriam mais membros em atividade da família real. Aliás, eles também renunciaram aos seus títulos reais. Por causa disso, os dois precisaram até mesmo ressarcir a realeza por causa da reforma em sua casa. Isso aconteceu porque, já que ambos não eram mais membros da família real, eles não poderiam mais receber fundos públicos. Entretanto, apesar da ruptura, a rainha Elizabeth se pronunciou posteriormente afirmando que os dois e seu filho continuam sendo muito amados por toda a família. Quarto, vidas negras importam. Em maio de 2020, um policial branco matou asfixiado George Floyd. Ele era um homem negro que estava desarmado, algemado e com o rosto no chão. A revolta com o caso levou milhares de pessoas para as ruas em um protesto antirracista que aconteceu em quase todos os estados americanos. Entretanto,
Mesmo a ideia inicial sendo de protestos pacíficos, várias lojas e restaurantes foram saqueados e destruídos. Além disso, monumentos foram saqueados e o porão da igreja St. John foi incendiada. Viaturas policiais também foram destruídas. As manifestações contra os atos de racismo se espalharam pelo mundo, incluindo no Brasil. Aqui, no mesmo mês em que Floyd foi morto, uma criança negra morreu ao cair da janela por negligência de uma mulher branca que deveria estar cuidando dele. Além dele, João Pedro, um adolescente de 14 anos, foi alvejado dentro de sua própria casa durante uma operação policial na favela. Por fim, manifestações em busca de justiça começaram a acontecer em diversos estados do Brasil. Quinto, ciclone no Brasil em 2020. No final de junho, o sul e o sudeste do país foi surpreendido com a passagem de ciclone Bomba. Ele levou chuvas fortes, ventos com mais de 100 km por hora e até neve para os locais atingidos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados mais afetados. Apesar da visita de ciclones nessas áreas ser bastante comum, o evento acabou trazendo muitos estragos para os estados do sul. Além disso, ele acabou deixando alguns mortos em seu caminho. Os ciclones bomba são ciclones extratropicais. Eles são bem comuns em áreas que possuem baixa pressão atmosférica. O que atingiu o Brasil formou-se no Paraguai. Por fim, após cruzar algumas regiões, ele vai chegar até o oceano e em seguida perder sua força. Sexto, Olimpíadas 2020 adiadas. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos que começariam no dia 24 de julho de 2020 precisaram ser adiados para o ano seguinte. Isso aconteceu por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Além disso, os Jogos Paralímpicos também foram adiados. Apesar de nunca ter sido adiada, as Olimpíadas já foram canceladas 3 vezes durante os seus 124 anos de história. Isso aconteceu em 1916, 1940 e 1944, períodos em que ocorriam as duas guerras mundiais. Por fim, mesmo acontecendo em 2021, o evento continuará com o nome Olimpíadas de Tóquio 2020. Além disso, também foi acordado que a chama olímpica continuará no Japão, mesmo com o adiamento do evento. A ideia é que acabe se tornando uma luz no fim do túnel. Sétimo, explosão em Beirute. Por fim, no dia 4 de agosto de 2020, uma grande explosão aconteceu em Beirute. O ocorrido foi um acidente causado em um armazém que guardava mais de 2.000 toneladas de nitrato de amônia. Eles estavam armazenados há 6 anos de forma incorreta. Segundo autoridades, a explosão teve consequência uma cratera de 43 metros de profundidade. Além disso, ela dizimou vários bairros, fazendo com que mais de 300.000 pessoas ficassem sem casa. Foram registradas mais de 150 mortes, 6.000 feridos e diversas pessoas ainda estão desaparecidas. A gente queria falar um pouco da política contemporânea no Brasil, mas essa vamos deixar mais para frente. Enfim, o que será que 2020 ainda reserva para nós? Deixe aqui embaixo seu comentário e até a próxima!